Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar brevemente sobre censura, citando dois casos bem atuais, que são os casos da Cíntia Chagas e da XP Investimentos. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Bom, todos sabem que eu sou advogado, pós-graduado em Direito. No vídeo anterior a respeito da condenação do Léo Lins, eu já dei a carteirada. Caso esteja interessado na carteirada, afinal de contas, nesse país, para a maioria das pessoas, é a carteirada que interessa e não o conteúdo. Então lá vocês vão ver lá o meu currículo, as coisas que eu já fiz, as ações que já ganhei a respeito desse tema liberdade de expressão, que me gabarita a falar sobre ele. Bom, primeiramente, o caso Cíntia Chagas. A influenciadora Cíntia Chagas, que começou falando na sua carreira como influenciadora sobre temas da língua portuguesa, agora fala bastante sobre etiqueta, comportamento, classe. Todos sabem que ela teve alguns relacionamentos conturbados, o último com o atual deputado estadual Lucas Bove, que resultou aí em acusação de agressão, processo criminal rolando, processo, se não me engano, civil também tem rolando. E dentro desse processo, houve ali algumas restrições que foram impostas aos dois litigantes. Acho que tanto a Cíntia quanto ao Bove, se não me engano, é isso. E que um está proibido de mencionar o outro. A Cíntia Chagas gravou no seu perfil um conteúdo em que ela fala sobre mulheres empoderadas, né, mulheres seguras, mulheres de sucesso que sofrem violência doméstica. E sem mencionar o nome do deputado, ela falou a respeito da sua dor, das coisas que já passou, do que ela sentiu, do que ela pensa, e ali ela falou sobre violência doméstica, sentida por uma mulher, né? Ou seja, na condição, na perspectiva de uma mulher de sucesso. O deputado que não foi citado ficou ofendidinho, parece que a carapuça serviu, não entendo porquê, pediu a prisão da Cíntia Chagas pelo suposto descumprimento de uma das condições impostas. Convenhamos, de maneira totalmente deslocada. É o que eu falo, tem advogado que assina cada coisa. Pelo amor de Deus. De maneira totalmente deslocada e sem razão, pediu a prisão, dizendo que havia violado ali uma das condições ali. Acontece que ela não mencionou, eu já falei, não mencionou o deputado, e aí veio esse pedido de prisão, teve toda uma mídia em cima, e claro, repúdio das pessoas normais e saudáveis e que são favoráveis à liberdade de expressão. Como eu repudiei, sinceramente, lamentável querer censurar e impedir uma mulher de falar a respeito do tema violência doméstica. Não tem cabimento. Ainda mais se tratando de um deputado, supostamente de direita, pelo menos é isso que ele esbraveja ou garganteia, deblatera, querer censurar uma pessoa. Peraí. Ou finge que é de direita ou é a favor da censura. Não dá para harmonizar essas coisas. O PL, que é o partido dele, se acovardou, ou seja, não se manifestou contrário à atuação de um dos seus integrantes, que é um parlamentar, a favor da censura, um contrassenso em relação ao que o PL finge que defende, ou pelo menos dá publicidade a isso, né, defesa da liberdade de expressão, enfim, houve uma repercussão política, uma ver negativa para a imagem dele, e acho que isso tende a repercutir também na esfera judicial, porque fica muito estranho querer impedir alguém de falar sobre um tema. E aí a gente vai também para a XP Investimentos. O Daniel Penin, que é um criador de conteúdo, que tem vídeos muito bons, muito bem editados, muito bem estruturados, fez um vídeo sobre o relatório da Grizzly, que foi publicado lá na gringa, que é uma consultoria, né, de investimentos que fica fazendo esses relatórios, analisando balanços, etc., e dando informações ao mercado. E o relatório da Grizzly foi muito impactante, negativo para a XP Investimentos, já que mostrou números estratosféricos incompatíveis com a realidade atual do mercado, números superiores ao de grandes bancos tradicionais, inclusive superiores a um dos fundos mais conceituados que tem aí no mercado. O que é muito estranho. E eu sou uma dessas pessoas, quem conhece, por exemplo,
o caso do Bernie Madoff. E aí, se você não conhece, eu recomendo que depois desse vídeo você vá buscar. Se não me engano, tem na Netflix, tem no YouTube aí também um monte de coisa a respeito disso. Entendeu mais ou menos do que se tratava e ficou com a pulga atrás da orelha ao ver o vídeo do Daniel Penin. Porque os números da XP são muito fora da curva. Assim, são números superiores ao do Itaú, Santander, Bradesco. Né? Ou seja, será que tem um monte de gênio lá, um monte de candidatos ao Nobel de Economia? É muito duvidoso. Né? E o Daniel Penin trouxe isso à lume. Qual foi o problema aqui? Antes do vídeo ir ao ar, a XP entrou com uma medida judicial para censura prévia ao vídeo do Daniel Penin. Por quê? Porque o Daniel Penin, antes de lançar o vídeo, ele lança um teaser, né? um trailer ali, para as pessoas ficarem na expectativa e com isso conseguir maior número de visualizações. E vendo o trailer, a XP falou, opa, vão denunciar as cagadas que a gente está fazendo, vamos pedir para censurar, vamos recorrer ao Papai Estado para censurar o vídeo do Daniel Penin, mesmo sem saber o conteúdo. Isso é censura prévia. E o que é mais lastimável é que o juiz concedeu. Gente, tá tudo errado. Tá errado o Lucas Bove, um parlamentar que quer impedir as pessoas de parlarem. Tá errado a XP e tá errado o juiz que deu essa decisão para a XP. Ah, mas claro, contrataram o escritório de um filho do ministro do Supremo, o que para mim é aquela coisa, né? Se você contrata um advogado não pelo direito, mas pela influência, não pela competência, mas porque ele é filho de alguém que tem contatos e nenhum juiz quer ficar de mal com um ministro, esse é o nosso país, pode ter merda aí, né? Pode ter alguma coisinha errada aí que você está querendo esconder, se você precisar apelar tanto, né? Como se diz na linguagem do videogame, né? Se você precisa apelar tanto assim, né? Pra quê, né? Curte o jogo um pouco, não. Já querem apelar, querem logo pro fatality. É problemático, tá? E tá errado por quê? O artigo 220 da Constituição Federal diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição Federal. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 4º, 13º e 14º da Constituição Federal. Então, o que a Constituição está dizendo aqui? Está assegurando a manifestação do pensamento, a liberdade jornalística, a liberdade artística, tá? E aí é uma péssima notícia. Então, a Constituição também assegura que não haverá censura de qualquer natureza ideológica, filosófica, religiosa. E assim, o caso da XP é muito grave, porque aqui a gente não está falando nem de alguém que tenha rompido um acordo, segundo as alegações lá da defesa do deputado. A gente está falando de uma censura prévia. O conteúdo nem havia ido ao ar. Tanto que ele está no ar ainda porque o Daniel Penin topou pagar a multa. Uma multa de R$500 mil. O cara está bancando as ideias dele. Eu vou deixar, inclusive, os vídeos aqui na descrição para vocês verificarem, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O vídeo do Daniel Penin nada mais é do que uma animação, né? Uma narração, inclusive, do relatório da Grizzly. Então, ele está apenas dando publicidade, colocando ali uma embalagem midiática própria da dinâmica das redes, mas há informações publicadas por um relatório. Ele não está forjando nenhuma informação, ele não está falseando informações. Eu tive uma ação no Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança, no âmbito da CPI da Covid, da pandemia, que o pessoal queria censurar o movimento conservador por ter publicado uma matéria da Reuters, uma das maiores agências de notícias do mundo. E vencemos o mandado de segurança no Supremo. O Nunes Marcos concedeu uma liminar e depois confirmou essa liminar para impedir a censura e a derrubada dos canais do movimento conservador na época. Por quê? Porque a gente estava pautado
né, estavam baseados em notícias publicadas por uma agência conceituadíssima. E nesse caso, Daniel Penin está fazendo exatamente a mesma coisa. Então são dois casos de censura que nós temos aqui que são incabíveis. Primeiro que a Cíntia Chagas está falando de um tema. Em nenhum momento ela citou a pessoa. Se tem ego frágil, se não serve para ser pessoa pública, se é narcisista. É um problema da pessoa. É um problema dele, de não saber lidar com a vida em sociedade, com a livre circulação de informação. Agora, não há qualquer ilicitude no fato da Cíntia Chagas falar da sua dor, da sua experiência. E no caso da XP, a XP, não só a XP está errada, como a juíza ou o juiz também estão errados, né? Não sei se foi juiz ou juiz, de conceder uma liminar de censura prévia. Não tá versado no dispositivo constitucional. Tá certo? Então, tempos terríveis que nós estamos vivendo, e fica aí o meu posicionamento enquanto advogado, defensor da liberdade de expressão. Não estou dizendo que não deve haver responsabilização pelo conteúdo publicado, mas não pode haver censura. Isso não pode haver. Houve muito sangue na história para que nós pudéssemos ter a liberdade de expressão. Não é por causa de gente que não sabe lidar com as cagadas que faz ou com as suspeitas que gera na coletividade, como é o caso da XP, que vai revogar esse nosso estado civilizatório. Agora, essas censuras autorizadas judicialmente são sintomas de um país de terceiro mundo, de autoridades abusivas, de autoridades cujas instituições, no caso do judiciário brasileiro, passa por uma crise moral e que a gente tem que estar atento a isso, porque, querendo ou não, atinge a todos nós, ok? Dúvidas, críticas, ameaças, coloquem nos comentários. Se quiser falar a respeito do conteúdo comigo, o meu contato também estará na descrição, assim como as fontes e referências do que foi aqui citado. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.